18 horas, a gente fala agora sobre dependência emocional. Essa dependência prejudica tanto a pessoa dependente quanto a pessoa alvo das incansáveis exigências por atenção. Pois é, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Para ajudar a gente nessa temática, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Regina Rabelo. Regina, muito boa noite, seja bem-vinda. Prazer imenso conversar contigo mais uma vez. Bom, boa noite, Bia. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? O prazer é meu. Sempre uma satisfação grande poder contribuir de alguma maneira. Perfeito. Para a gente começar então esse bate-papo, Regina, que várias pessoas já estão aqui interagindo com a gente, queria te pedir para explicar o que é essa dependência emocional. Então, como o próprio nome já fala, né? Quando a gente for pensar em dependência, tudo que é dependência faz com que a gente literalmente dependa, né? Eu precise, necessite. E é uma coisa que é diferente do saudável, né? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu dependo, né? Então, quando a gente fala de dependência emocional, eu dependo que o outro alimente em mim, né, aquilo que eu entendo que me falta. Então, eu espero do outro aquilo que eu preciso. E aí, eu preciso, nesse caso, né, então eu acabo dependendo do outro para ser feliz, para me sentir bem, para me sentir amada, e até mesmo, Bia, para tomar as próprias decisões. E essa falta que tu mencionou aí, o que pode causar essa falta? O que seria essa falta que a pessoa tenta suprir no outro? Então, a gente precisa entender que esta falta, ela não vem do nada. Essa falta que é tão grande que faz com que eu dependa do outro, né? Essa falta que eu tenho de algo que era teoricamente era para estar dentro de mim, era para estar comigo, né? Eu acabo não tendo dentro de mim, então eu vou buscar no outro. E é preciso entender que isso não vem de forma aleatória. Existe uma causa, ou melhor, existe causas para que isso de fato aconteça. Porque de repente tu vai me perguntar assim, mas Regina, por que uns têm essa dependência, essa necessidade de buscar no outro a felicidade, a aprovação e tudo mais, né? E outros não? Porque está relacionado com a construção da própria personalidade, da construção, né, intrapessoal daquela pessoa, da relação que ela tem com ela mesma. E aí, como que isso se desenvolve? Se desenvolve porque existem alguns fatores que influenciam para que isso aconteça. Então, a gente pode dizer que as experiências infantis daquela pessoa, ela tem um papel fundamental na formação da personalidade, isso de qualquer um de nós. Tanto para a formação de uma personalidade normal, dita como normal, funcional, né? Como a formação de uma personalidade patológica, que seria disfuncional, que gera mais prejuízos e mais sofrimento do que necessariamente satisfação. Então, as experiências infantis negativas, né, principalmente voltadas àquelas necessidades emocionais que não foram atendidas, e essas necessidades emocionais seriam quais? Um vínculo seguro entre a criança e os cuidadores, então quem faz esse papel, pai, mãe, ou os avós, ou quem realmente faz esse papel. Também a falta de proteção, né? Aquela criança que se sentiu insegura naquele ambiente em que ela vivia, principalmente ali nos primeiros anos de vida, a falta de segurança, a falta de estabilidade, de uma estabilidade emocional daquelas pessoas com qual ela convivia, então pessoas que eram muito, oscilavam muito de humor, então horas dizia que gostava delas, horas já, vamos dizer assim, já tratava ela com um certo distanciamento afetivo, né? E a falta de cuidado mesmo, a própria falta de cuidado, cuidado do atendimento das necessidades biológicas, como alimentação, educação, um ambiente, né, vamos dizer assim, de casa saudável, acolhedor, e a falta de cuidados emocionais. Então, muitas dessas experiências acabam contribuindo
para que esse sujeito, esse adulto hoje, tenha essa, vamos dizer assim, essa falta, né, essa necessidade de suprir com o que o outro, o que eu exijo muitas vezes que o outro supra dentro de mim. Então, também tem relação com isso o abandono dos pais, então aquelas famílias que não necessariamente pais separados, tá, Bia? Porque tem muitos casais que se separam e não gera trauma na criança. Porque o que gera trauma na criança não é a separação, mas é como os pais lidam com essa separação. Agora, pais que muitas vezes não se separam, mas ficam constantemente se ameaçando. Ah, porque se tu continuar assim, eu vou embora. Se tu continuar assim, eu não te aguento mais. Eu vou morar não sei aonde. Às vezes isso para a própria criança, diretamente para a própria criança, ou às vezes para o seu companheiro. A mãe verbaliza isso para o marido às vezes verbaliza isso para a esposa. Né? Aquelas ameaças diretas ou indiretas fazem com que essa criança acaba construindo uma personalidade mais vulnerável a essa sensação de abandono e faz com que quando ela é adulta, ela tenha, vamos dizer, que buscar essa estabilidade emocional no outro, porque ela não tem dentro dela. Ela não tem recurso dentro dela. Então, ela vai buscar no outro. E como é que ela busca no outro? Ela busca no outro, muitas vezes, exigindo que a outra pessoa se dedique o tempo todo para ela, tá? Fazendo com que aquela pessoa, o companheiro ou a companheira, porque isso pode acontecer com homem, pode acontecer com mulher também, né? Então, assim, exige que ele esteja sempre ali presente, exige que a pessoa atenda todos os seus pedidos, as suas necessidades, exige que a pessoa esteja disponível para ela, às vezes acaba manipulando, chantageando, né, criando situações para que o outro, seja o marido ou a esposa, e aí não falo só de relacionamento amorosos, mas às vezes os próprios amigos, né, estejam ali para satisfazer aquela necessidade patológica dela. E aí acaba promovendo bastante prejuízos na sua própria vida, porque eu dependo do outro para ser feliz e eu exijo isso do outro, né? E também acaba gerando prejuízo para aquela outra pessoa que está envolvida ali naquela situação. Porque a pessoa fica meio que sem saída, né? Se eu não atender essa necessidade dela, ela vai ficar chateada comigo. Mas aí eu acabo também, muitas vezes, me colocando nessa condição de submissão para manter aquele relacionamento também. Justamente sobre isso, foi uma pergunta que acabou de chegar da Flávia, que está acompanhando a gente. Ela pergunta sobre essas maneiras aí de perceber essa dependência emocional e se uma delas é quando a pessoa não consegue terminar o relacionamento já está sendo prejudicial, mas não consegue por conta daquele apego, daquela dependência. Se ela pergunta se de fato isso é uma forma de dependência emocional. Ah, terminou, mas às vezes volta porque não consegue ficar separado, ou beleza, terminou, mas já arruma outro namorado, namorada, porque não consegue lidar com essa falta que a gente conversou, se realmente isso tem conexão, Regina. Tem conexão, sabe por quê? Tanto no caso de eu, vamos dizer assim, estar num relacionamento tóxico, num relacionamento conflituoso, disfuncional, e eu não conseguir me desvincular, porque eu preciso daquele outro, mesmo que ele me dê uma migalha, ou ela, né? Mesmo que me dê migalhas de amor, migalhas, vamos dizer assim, de afeto, migalhas de atenção, mas eu me agarro àquilo ali, porque é melhor aquilo ali do que nada. Porque lidar com o vazio do nada é muito ruim. Então, e do contrário também. Acontece que às vezes, ok, o outro terminou comigo, ou eu me desvinculei daquela relação que eu tinha, mas o que eu faço? Eu já corro para outra relação, porque eu não consigo lidar com a minha companhia, lidar comigo mesmo, lidar comigo, né? Eu não tenho nada dentro de mim que seja tão legal, tão prazeroso, tão satisfatório, que eu acabo deixando de um relacionamento problemático, mas eu rapidamente, vou dizer assim, entro em outro relacionamento. E aí existe uma grande possibilidade de eu entrar em outro relacionamento problemático. Se eu me desvinculei daquele lá porque era um problema, a possibilidade de eu entrar em outro é bem grande.
Por quê? Porque eu fico pouco seletivo. O que importa é eu ter alguém. Não importa se vai cumprir aqueles requisitos necessários para estar do meu lado, não. Às vezes são 10 requisitos, um exemplo que eu coloco lá, precisa ser honesto, precisa ser bacana, precisa ser isso, mas a pessoa apresentou um ou dois, eu já me agarro nela. Né? E aí, depois de um tempo, eu começo a perceber que a pessoa faltava mais 8, mais 7 requisitos que não preencheram. E aí, de novo, estou numa relação disfuncional, uma relação tóxica, enfim. E aí, muitas vezes, existe aquela fala bem de senso comum. Ai, fulano tem dedo podre para relacionamento. Comum, né? Igual, é sempre o mesmo perfil, olha lá, ó, vai dar errado de novo, né? Quem tá aí ao redor, né? Quem tá de fora da situação. Por quê? Porque eu não dou nem tempo, né? Eu tive um relacionamento problemático, aí terminei, ou a pessoa terminou comigo, eu não dei aquele espaço nem para eu avaliar o que realmente assim, ó, valeu a pena, que dá para tirar de bom daquele relacionamento, ou o que não valeu a pena, o que não foi legal, e aí eu preciso agora estar atenta para o próximo relacionamento que eu vier a ter no futuro, para eu não buscar uma pessoa que tenha um perfil parecido com aquela, ou que não, vamos dizer assim, que não preenche aqueles requisitos, mas eu não dou esse tempo, porque eu quero é acabar com aquele vazio, então eu vou me agarrar à primeira pessoa que vier na minha frente. Perfeito. Regina, as mães aqui bem preocupadas com aquilo que a gente falou da importância da infância nesse processo, né, de não criar alguém que seja dependente emocional, elas perguntam o que seria um ambiente propício para evitar esse tipo de situação, o que elas podem fazer para que a criança não sinta essa falta, não sinta essa necessidade e que o ambiente de fato seja apropriado para criar pessoas saudáveis e felizes ali, sem depender de outro, sem essa bengala no outro. Uma coisa muito importante, primeiro, olhar para o seu próprio relacionamento atual. Então, assim, se eu quero propiciar tudo para o meu filho ou para minha filha, mas o nosso relacionamento conjugal, o meu relacionamento com o meu esposo ou vice-versa, é conflituoso. Tem momentos em que a gente, direto ou indiretamente, acaba, às vezes, saindo no calor da hora aquelas expressões que eu falei. E aí a criança está ali assistindo a cena, ou muitas vezes os pais acham que não, Regina, mas eu não falei na frente dele. Mas ele percebeu, ele sentiu, aquela criança percebeu, sentiu que o clima está tenso, que os olhares entre vocês está tenso. A criança, principalmente até uns 7 anos, mais ou menos, dali para baixo, principalmente, ela tende a pegar muitas coisas para ela. Ela acha que, como ela acha que ela ainda é o centro das coisas, tudo que acontece de bom pode ser por ela, mas também tudo que acontece de ruim pode ter influência dela. E aí ela pode pegar aquilo ali como ela sendo a causadora daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque muito daquilo que a gente aprende na infância do que é um relacionamento, a gente vai reproduzir lá na nossa vida adulta. Então, eu preciso cuidar do meu relacionamento, primeiro do meu relacionamento comigo mesma. Como é que está a minha relação comigo mesma? Será que eu, enquanto mãe ou enquanto pai, tem momentos em que eu também não ajo dessa maneira? Às vezes não chantagio, entre aspas, né? Manipulo o meu parceiro, né? O meu companheiro, o meu marido, enfim, para que ele faça as coisas que eu quero, por quê? Porque eu necessito daquilo ali, se não for diante daquilo ali que ele fizer, eu não vou ser feliz? Será que eu mesma já não tenho uma relação conflituosa comigo mesma? Então, primeiro eu preciso partir do princípio que sou eu. Né? Depois eu vou olhar para a minha relação. Como é que está a nossa relação enquanto casal? Né? E aí, assim, tem pessoas que estão nos ouvindo que não tem casamento, entre aspas, não tem um matrimônio nesse momento. Então, são pessoas viúvas ou separadas, né? Ou de outros tipos de relacionamento, e aí a gente também tem que cuidar bastante para que não fique esse vai e vem de pessoas na vida dessa criança,
muito instável, então hoje, a cada 3 meses é um parceiro diferente, e aí essa criança pensa assim, poxa, mas os companheiros da mãe vão, vem outro, nunca dá certo, e aí começa a horas, elas, às vezes a criança até se apega a essa pessoa, que o pai ou a mãe está se relacionando, daqui a pouco essa pessoa vai embora, e ela pode começar a sentir uma sensação de abandono, e aí isso não acontece uma vez, às vezes num prazo de 1 ano, o pai ou a mãe se relacionou com 3, 4 pessoas diferentes, conheceu a criança, 3, 4 pessoas diferentes conheceram a criança, e 3, 4 vezes a criança foi, entre aspas, abandonada. Aquela pessoa saiu da vida dela sem dar nem tchau. E aí a gente tem que cuidar em relação a isso também, tá? Então, olhar para mim, olhar para os meus relacionamentos e olhar também para como que está o ambiente. Então, tá. Então, não, Regina, tá tudo bem. A minha relação comigo mesmo tá legal, a relação com o meu marido, minha esposa, meu namorado, meu parceiro tá legal. Isso que tu falou não tem nada a ver com a minha realidade. Mas então, o que eu preciso fazer além disso? Eu preciso também criar um vínculo seguro com os meus filhos, então, assim, atender às necessidades de validação emocional. Quando aquela criança disser que ela está com medo, eu preciso acolher aquele medo, dizer para ela que sentir medo é normal, que todos nós sentimos medo, a gente pode compartilhar uma experiência nossa também, né? E dizer para ela que ela pode contar com o pai ou com a mãe, com quem está fazendo aquela função, para contar para vocês o que ela está sentindo, né? Para acolher, para ela se sentir protegida. E que, né, quando ela sentir medo, ela pode lembrar que ela tem o pai ou a mãe que estão ali para proteger ela, porque isso vai gerar uma sensação de segurança, de estabilidade emocional, mostrar para essa criança como é que ela faz para lidar com as emoções dela, que muitas vezes estão desregulada, que eu não preciso bater em ninguém porque eu estou com raiva e também não preciso me trancar lá no quarto porque eu estou com raiva, mas eu posso verbalizar e posso dizer para o outro, né, seja para a mãe ou para o irmãozinho, ó, eu fiquei com raiva porque tu quebrou o meu brinquedo, ou porque tu não deixou eu usar o celular até determinado horário, e aí o pai ou a mãe vai dizer, olha, né, eu não posso, né, tu não vai ficar com o celular até esse determinado horário, porque agora tu precisa dormir, porque tu precisa do sono, para poder se desenvolver, e amanhã tu vai acordar cedo para a escola. Então, é esse ambiente, com essa estabilidade, né, emocional, esta proteção no sentido não de super proteção, mas de proteção, né, para que ela se sinta protegida, para que ela tenha segurança, para que ela saiba quem é a figura de referência dela, né, que é o pai ou a mãe ou o cuidador quem faz essa função, e também para que esses pais possam fazer um outro movimento que é muito importante, que é reconhecimento das habilidades, das competências, né, dos valores que aquela criança tem. Então, estimular a autoestima, mas não é dizendo que tu é a criança mais linda do mundo, mais inteligente, porque não tem ninguém igual a tu. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, olha só, tu tirou a nota 7 porque tu estudou, né? Tu és inteligente, tu conseguiu tirar o 7 porque tu estudou, tu é dedicada, tu é comprometida com o teu estudo. Tu conseguiu fazer isso aqui hoje porque agora tu já se desenvolveu. Quando tu tinha tal idade, tu não conseguia fazer. Hoje eu te ensinei, tu já tem capacidade, tu consegue fazer. É sempre estimulando aquilo que é real, aquilo que tem substância, vamos dizer assim, né? Não é estimulando a criança e elogiando a criança com elogios fúteis e superficiais, que faça com que ela construa uma personalidade instável e venha a se desenvolver um transtorno que a gente chama de transtorno de personalidade dependente. Que isso aí na vida adulta causa prejuízos terríveis na vida tanto daquela pessoa quanto na vida de quem se relaciona com aquela pessoa.
Os ouvintes já estão aqui mandando as perguntas para a gente sobre esse assunto, mas antes a gente faz um breve intervalo. Você nos ouve na frequência do 89.1 FM, nos assiste através do youtube.com/Rádio Cidade em Dia e também no facebook.com/Rádio Cidade em Dia, e pode continuar interagindo com a gente, tá? Manda para cá a sua pergunta sobre dependência emocional, que a gente te espera no 489-9156-4777. Agora, às 7 horas 33 minutos, a gente faz aquela breve pausa, mas voltamos já já. Não sai daí. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Acompanhe toda segunda-feira durante o programa Em Dia com a Cidade, o quadro Cidade Segura. Informações e dicas para sua proteção com o comandante Evandro Fraga. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Seja a resposta que seu cliente procura. A transformação digital não é mais o futuro, é o presente. Descubra como com a Time Marketing Digital. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Voltamos aqui no programa Atual dessa quarta-feira, dia 31 de março, nosso último programa de março. E você pode interagir com a gente no 489-9156-4777, que a gente continua nesse segundo bloco falando sobre dependência emocional com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Regina Rabelo. Regina, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, a Flávia, que está aqui acompanhando o programa, perguntou qual que é a relação entre essa dependência e a insegurança. A relação é muito grande. Muito grande. Por quê? Porque o que acontece, né? Quando a gente tem essa dependência, porque a gente precisa entender que essa dependência
que as pessoas às vezes percebem, né, que esse comportamento mais dependente, né, de às vezes não deixar o outro fazer alguma coisa, ou querer estar sempre junto com o outro, assim, de forma exagerada, querer que o outro atenda sempre às suas necessidades, tentando controlar o outro, enfim, o que acontece? Isso está intimamente ligado, né, com a necessidade de controlar para que aquele outro não vá embora e eu não me sinta abandonada, né, e eu não deixe de atender aquela minha necessidade que é de ser amada, ser, né, estar com alguém, ser protegida por alguém. E aí eu vou tentar controlar justamente por quê? Porque se essa pessoa se afastar de mim, eu vou me sentir muito insegura. Porque, como eu disse anteriormente, eu tenho isso, eu tenho, vamos dizer assim, dentro de mim existe, vamos dizer assim, um esquema mental que faz com que gere essa sensação em mim e que faz com que eu busque, através do meu comportamento, da minha atitude, pessoas que atendam, vamos dizer assim, que preencham esse buraco existencial que existe dentro de mim, digamos assim, né? Então, aquelas necessidades emocionais que não foram atendidas lá na infância, que eu falei, né, que é de proteção, segurança, vínculo seguro, estabilidade, cuidados, pode sim, né, influenciar e gerar esquemas mentais desadaptativos, que seria o esquema do abandono, né? E faz com que essa pessoa sempre se sinta muito insegura nas relações, porque tem medo, né? Medo de novo ter a passar por situações de abandono, né? Que na cabeça dela vai ser algo assim muito terrível, vai ser catastrófico se aquela pessoa me abandonar, né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa do meu lado. E aí eu me sinto sempre muito inseguro. E aí, como é que essa insegurança, né, às vezes aparece? Aparece como um ciúme, né, exagerado, também com muitas cobranças para cima daquela pessoa, do companheiro, e também com muita dificuldade de dizer mesmo o que está sentindo. Porque às vezes o outro, e esse outro, quando eu falo outro, ele pode ser esposo, esposa, pode ser colega de trabalho, pode ser um amigo, né? Mas geralmente pessoas mais íntimas, né? Então pode ser amigo, pode ser um irmão, pode ser pessoas, o namorado, essas pessoas que a gente tem vínculos afetivos mais próximos, eu tenho dificuldade, às vezes, até de dizer um não para ela. Eu tenho dificuldade, às vezes ela faz alguma coisa que eu não gostei, que eu não aprovo, que não foi legal para mim, mas eu não tenho coragem de dizer, olha, isso que tu fez não foi legal, eu não quero que tu faça mais isso de novo, tá? Porque caso contrário, infelizmente, isso vai acabar, de alguma maneira, fragilizando nossa relação, seja de amizade, seja de um relacionamento mais amoroso, né? Eu não achei legal o que tu fez comigo, eu não merecia isso, sinceramente. Eu gostaria que isso não acontecesse mais, tá? Então, a gente não tem coragem de verbalizar o que nos desagrada, porque eu tenho medo que o outro fique chateado comigo e resolva virar as costas e sair. E aí eu acabo também dizendo muitos sims, muito mais sims do que não. Por quê? Porque eu tenho medo que ao dizer o não, a pessoa então vai ficar chateada comigo e talvez possa romper comigo aquele relacionamento. Perfeito. Regina, para quem está acompanhando a gente, se identificou com essas situações que tu explicou pra gente, ou identificou conhecidos, conheço alguém que realmente se relaciona dessa forma, percebo que é nesse caminho que ela tende a ir. Qual é o primeiro passo? Como que a gente começa a lidar com essa dependência emocional? Bom, sendo um transtorno de personalidade, né? Vamos imaginar que é um transtorno de personalidade. Então, isso veio se construindo. Hoje a pessoa tem 25 anos e realmente, assim, o que caracteriza o transtorno de personalidade dependente? Então, assim, constantemente tem dificuldade de tomar decisões no cotidiano, né? Sem ter essa quantidade excessiva de aconselhamento dos outros. Então, eu dependo do outro para tomar alguma decisão. Eu acabo precisando do outro para assumir alguma responsabilidade, seja na minha vida profissional, emocional, enfim. Eu acabo tendo dificuldade de manifestar os meus desacordos, como eu falei, então eu digo muito mais sim do que não,
eu busco sempre pela aprovação do outro, e se o outro não aprova, eu sou capaz de não fazer aquilo, mesmo eu lá no fundo, sabendo que eu tenho condições e eu consigo dar conta. Apresenta muita dificuldade de iniciar projetos novos, né, por conta própria, por falta dessa autoconfiança diminuída e dessa insegurança, né, acaba tendo muita falta de motivação para começar projetos novos, se sente incomodado, desamparado quando está sozinho, né, se sente incapaz de cuidar de si mesmo, busca com urgência relacionamentos como fonte de amparo, como fonte, né, de amor, de felicidade, e engata um relacionamento no outro rapidamente, e tem preocupações irreais, né, com medo de ser abandonado à própria sorte. Então, isso aí são sintomas do transtorno de personalidade dependente, né, que gera essa sensação de dependência emocional constante. Isso é o transtorno, né? Ok, está instalado e precisa ser trabalhado. Mas, sendo um transtorno ou não, Regina, eu não fecho o diagnóstico para, né? Não tenho todos esses sintomas e mais outros que eu não coloquei ali ainda, então eu não fecho o diagnóstico. Mas eu me identifiquei com algumas falas, sim, sabe? Algumas coisas ficaram muito próximas daquilo que acontece comigo ou de algumas pessoas que eu conheço. Então, o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo, né? Então, sendo um transtorno ou não, né? Sendo um transtorno de personalidade ou não, ou sendo só mais uma questão mesmo que não chega a um diagnóstico de transtorno, né? Isso exige sim da gente, né? Uma tomada de consciência, né, da própria dependência. Então, assim, primeiro passo, eu me identifiquei e eu percebi que isso acontece comigo. E isso não aconteceu comigo uma vez na vida. Isso acontece comigo com uma certa frequência. Opa, tem que ligar o pisca-alerta, né? E a outra questão, além de reconhecer, então, é o primeiro passo, tomar consciência de que isso acontece comigo, é eu começar a buscar, então, olhar mais para mim, buscar reconhecer o meu valor, quem eu sou, afinal de contas, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que eu tenho de bom, né? Quem sou eu? Entende? E também, né, entender, né, que eu mesmo preciso começar a me responsabilizar por mim mesma, que nem sempre é fácil tomar decisões, principalmente quando são decisões assim, né, que podem gerar um impacto a médio e longo prazo. Que eu posso, sim, me aconselhar com uma pessoa que às vezes tem mais conhecimento naquela área específica, mas que eu não preciso o tempo todo ficar buscando pela aprovação do outro, porque esta aprovação 100% não vai existir, sempre vai existir alguém que vai dizer assim, eu não gostei. E aí? Aí eu desmorono? Não, eu tenho que me manter firme, eu decidi aquilo, eu vou seguir naquele caminho, né? Reconhecer também as próprias necessidades emocionais, então assim, eu percebi que às vezes eu preciso muito de carinho, que eu sou carente, e eu peço muito isso para o outro, seja esse outro pode ser para meus amigos, pode ser para o meu relacionamento, pode ser até mesmo para meus próprios pais. Eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa que não tenha a aprovação dos meus pais, porque isso também acontece, não é só dos relacionamentos de amizade e relacionamentos amorosos, não. Às vezes eu tenho dificuldade, estou casada ou já estou com tudo pronto para ir morar com meu esposo, com a minha esposa, e eu não consigo me desvincular ali do meu pai e da minha mãe, porque eu dependo deles para tudo. Eu não dependo mais deles financeiramente, mas eu dependo emocionalmente deles. Então, se eles disserem, olha, tu precisa gastar tanto no supermercado, eu acredito que é aquilo ali que é a verdade absoluta. Né, que tu não pode chegar a tal hora, né, mesmo depois que tu estiver morando na tua casa, que na tua casa, tu tem que fazer assim, 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 eu levo tudo ao pé da letra, desconsiderando que agora eu vou ter uma casa com um companheiro, com uma companheira, e que nós temos que criar a nossa própria rotina, eu passo a ficar totalmente dependente dos aconselhamentos e orientações dos meus pais. Isso também é um sinal de alerta,
eu não consigo ter autonomia, né, para fazer a minha rotina e a rotina com aquela pessoa que eu escolhi viver, né, e buscar também não programar o seu dia a dia só com a presença daquela pessoa, né? Que eu posso programar o meu dia a dia para quem é casado, para quem já tem família, também com outras pessoas, né? Então, de vez em quando, eu posso ir tomar um café com uma amiga para botar a conversa em dia, que eu posso jogar um futebol, né? Quando era possível, ou assistir um futebol ali na casa daquele meu colega em segurança e trocar uma conversa e trocar, né, uma ideia. Então, assim, que eu não atribuí toda a minha felicidade, todo o meu lazer, toda a minha satisfação e o meu prazer a uma única pessoa, né? Que essa pessoa que eu tenho do meu lado, ela é importante sim, mas ela não pode ser a única fonte de prazer e felicidade da minha vida. E quando eu não consigo fazer todas essas reflexões sozinho, quando mesmo eu tendo consciência de tudo isso, eu continuo patinando e eu não consigo mudar, né, essa maneira de ser, aí eu preciso sim buscar pela psicoterapia para a gente trabalhar essa questão da dependência emocional, para ver se não tem aí, né, além só de um fenômeno que está acontecendo comigo, mas às vezes já não é sim, né, um transtorno de personalidade, que isso já vem há bastante tempo, principalmente da infância para a adolescência, e se perpetuou na idade adulta. Mesmo que não seja o transtorno, mas eu buscar trabalhar esse meu esquema, às vezes, mental, que está muito ativado, que faz com que eu me sinta insegura, que faz com que, às vezes, eu sinta tanta ansiedade, tanto medo, tanta preocupação diante de alguma, vamos dizer assim, alguma decisão que eu preciso tomar. E porque aí, na psicoterapia, né, a gente vai buscar investigar, né, a origem, né, dessa dependência e trabalhar isso com o paciente de maneira que ele consiga se conhecer melhor e consiga construir o seu amor próprio. E não dependa do outro para ser feliz. Perfeito. Regina, infelizmente o nosso programa está indo para a reta final, mas eu faço questão de deixar esse último momento para que tu faça as tuas considerações finais, dê algum outro conselho, alguma outra dica, alguma outra orientação para quem está acompanhando a gente. Frise algum ponto importante que tu queira ressaltar nesse assunto, enfim, fica à vontade. Bom, então, quem está nos ouvindo e quem ainda vai nos ouvir, né, porque fica gravado, que se percebeu, né, se reconheceu em alguma dessas falas que eu acabei colocando aqui, que liga um pisca-alerta. Começa a se perceber com que frequência que isso tem acontecido na tua vida e com que intensidade isso tem acontecido. Isso já é um ponto importante. E se já percebeu a frequência, a intensidade e está buscando se melhorar, se trabalhar sozinho e está dando certo, ok. Mas se isso eu estou patinando muito, eu não estou conseguindo, por mais que eu tenha consciência disso tudo, mas eu não estou conseguindo, busca sim pelo tratamento psicológico, porque é uma questão que é possível ser resolvida, é possível a gente se reconectar com a gente mesmo, a gente conseguir ter essa autoconsciência de quem a gente é, para que a gente possa, em vez de escolher alguém para ser o nosso porto seguro, para que nós possamos ser o nosso próprio porto seguro. Certo? Uhum. Quem tiver interesse de entender sobre esse assunto e outros assuntos também, que eu busco sempre, né, tá trabalhando e levando para as pessoas, né, o meu Instagram é Regina Psique e o Facebook é Regina Rabelo. Perfeito. Regina, quero agradecer a tua participação, disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender mais sobre esse assunto tão necessário, tão atual. Muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um forte abraço e uma boa noite para todo mundo. Essa foi então a psicóloga Regina Rabelo, a nossa convidada de hoje, que ajudou então a gente a entender um pouquinho mais sobre dependência emocional. Se você se identificou com alguns dos sintomas aí, com algumas das percepções dos sinais que a Regina falou pra gente, não pegou tudo, ficou com alguma dúvida, não tem problema, tá? O programa vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, só acessar youtube.com/Rádio Cidade em Dia.
procurar pela playlist do programa atual desta quarta-feira, dia 31 de março, nosso último programa de março, último dia do mês, amanhã é um novo mês, né? Um novo programa também. E lembrando você também que a nossa programação aqui da Rádio Cidade em Dia vai das 6h30 da manhã até meia-noite, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Você pode ainda nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos eles no @Rádio Cidade em Dia. E para você que gosta de ficar bem informado e acompanhar tudo o que é notícia na nossa região, pode aí favoritar no seu navegador favorito, né, o seu navegador de preferência, o nosso portal de notícias, radiocidadeendia.com.br. Lá você tem acesso aos principais destaques aqui da nossa programação, bem como também aos links diretos para as entrevistas, para as matérias, para as reportagens que são exibidas aqui ao longo da nossa programação. E você também pode ficar bem à vontade para interagir com a gente em todos os nossos programas, tá? Desde as 6h30 da manhã até a meia-noite. Você pode mandar uma mensagem com as suas dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, fica à vontade para conversar com a gente, ouvinte da Rádio Cidade em Dia, espectador da Rádio Cidade em Dia, pode nos chamar no 489-9156-4777. Se você interagir também nas nossas transmissões ao vivo, seja no Facebook ou no Instagram, também vai ter uma resposta da gente que tá ligado para conversar com você. Você me encontra nas redes sociais, no @BeatrizFormansky, e lá você pode também sugerir temas aqui pro programa, mandar suas perguntas, enfim. Fica à vontade que lá a gente conversa. Amanhã a gente se encontra aqui para conversar sobre a exploração mercadológica da mulher. Você fica agora com o programa Boa Noite Cidade. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau!